é para os filhos. Só quem é filho, diga amém. Glória a Deus. 7 promessas nesses 8 versículos que a gente leu. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para cada um de nós. Eu acredito que não vivemos nem a metade delas. Eu acredito que não vivemos quase nenhuma delas. Não vamos viver, amado, essas promessas de acordo com o meu tempo, de acordo com a minha vontade, de acordo com como eu quero, mas é conforme Deus quer. Mas aí já é outra palavra do tempo. Mas aqui eu trago só 7. Vou pincelar rapidamente para você entender. Farei uma aliança entre mim e ti. Ele falou isso, amado, no verso 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então Deus, amado, Ele fez uma aliança contigo, com os filhos, para te abençoar, para te prosperar, para que vá tudo bem. Lembra daquela mulher que nos ensina muito no meio da nossa dor? Não é para todo mundo que temos que revelar. As pessoas perguntaram: e aí, minha filha, como é que vai as coisas? Ela disse o quê? Vai tudo. A nossa boca diz vai tudo bem. Deus, Ele sabe como é que está o nosso coração. E na hora certa, Deus, Ele vai abençoar. Ele vai dizer assim para ti: lembra da aliança que eu fiz contigo? Lembra do que eu te prometi? Lembra do que eu te falei? Eu estava relembrando hoje como Mateus, um pouco do início do meu ministério, as experiências dividindo com ele, a questão das libertações e outras coisas. E quando a gente lembra do início, dá uma vontade de voltar lá, mas só que é impossível. Então só nos resta, amado, voltar àquela mesma pegada, ou pelo menos tentar. Então, amado, quando Deus Ele diz: farei uma aliança entre mim e ti. Sabe por que Deus Ele falou isso, amado? Porque as nossas alianças para Ele são corruptíveis. As nossas alianças entre eu e Deus é falha. Eu posso desistir dessa aliança quando a dor vier. Eu posso, amado, me desmotivar quando a dor vier, quando a crise vier. Eu costumo dizer, amado, que se prova o crente é na crise financeira, não é nem tanto doença, é na financeira. E Deus, amado, Ele fez uma aliança para os filhos. E se você é filho, amado, geralmente, se você é filho, para os filhos, aqui tem filhos, tem ou não tem? Aqui tem filho ou não tem? Então, amado, se você é filho, Deus Ele fez uma aliança contigo. Essa aliança, amado, de multiplicação, que a partir de ti, Ele vai fazer uma multiplicação, Ele vai fazer uma multidão, amado, através da tua vida, através da tua casa, através do teu ministério. E você precisa só dizer uma coisa: amém. Você só precisa declarar só isso: amém. Qual é o significado de amém? Assim seja. O significado de amém é assim seja. Uma coisa eu digo para você, amado: quando nós dizemos um amém para Deus, o céu se escancará para nos abençoar. Quando nós dizemos amém sim para Deus, Deus Ele diz sim para nós. Sabe por que às vezes nós recebemos tantos não? Porque damos não para Deus. Mas quando, amado, não é somente Deus que faz a aliança, mas eu completo essa aliança, porque a aliança tem dois lados. Pode prestar atenção, você que é casado, a aliança tem dois lados, que fica o lado do rosto e o outro lado da aliança. Então, um lado dessa aliança
é você. O outro lado é Deus. Sabe como é que fica mais forte? Quando nós fazemos a aliança que Deus ele fez conosco, nós fazemos com Ele. Abraão, ele fez essa aliança com Deus. E a Bíblia diz que Deus ele abençoou Abraão em tudo. Abraão prosperou, diga amém. Abraão, amado, teve filhos, diga amém. E, amado, Abraão, ele cresceu. E essa promessa chegou para ele quando ele já estava de idade. 99 anos. Sarai, quando ela teve filhos, ela gerou, quando ela engravidou, ela tinha apenas 90 anos. E eu quero declarar na tua vida que a aliança que Deus ele fez contigo ainda está de pé. Porque Ele é justo e fiel para declarar bênção sem medida na tua vida. Aquele, amado, que prometeu, Ele é justo e fiel para cumprir. Ei, amado, eu não posso dizer para ti que você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprirem. Porque as promessas, amado, se cumprem através da obediência. Mas eu posso te dizer, Deus ele está tentando nos abençoar. Deus ele vai fazer, amado, tudo o que Ele puder para nos abençoar. Mas infelizmente existem coisas que vêm partir de mim. Pastor, mas Ele não é Deus, se Ele quiser Ele fazer, Ele faz. Aonde ficaria a nossa escolha? Aonde ficaria? Não esqueça, amado, que o Deus lá do céu, esse Deus que um dia te chamou, eu não sei como foi que Ele te pegou. Não sei se Ele te pegou em um bar, não sei se Ele te pegou em um prostíbulo, eu não sei se Ele te pegou numa boca de fumo, eu não sei se Ele te pegou em meio a uma depressão, eu não sei se Ele te pegou em meio a um caos financeiro, eu não sei se Ele te pegou, amado, na turbulência, no casamento, eu não sei aonde foi que Ele te encontrou, não sei, mas esse Deus que te pegou lá fora é o mesmo Deus, amado, que quer abençoar a tua vida, porque Ele fez uma aliança contigo. Aqui diz o quê? Farei uma aliança entre mim e ti. Entre mim e ti. São poucos os trechos, amado, que fala que Jesus, que Deus, Ele ia abençoar alguém e mudou de ideia. Mas você pode encontrar vários contextos na Bíblia que Ele ia amaldiçoar, que Ele ia matar o povo, mas Ele mudou de ideia por conta que o povo se curvaram a Ele. Então o que precisamos fazer, amado, é só nos curvar à vontade dEle, a glória. Segundo, multiplicar-te-ei extraordinariamente. Então Deus ele vai te multiplicar. Quem é que tem filhos na fé aqui? Quem já ganhou pessoas para Cristo aqui? Cadê essas pessoas que estão na igreja? Essas pessoas, amados, estão fazendo a obra. Você só ganhou uma pessoa e pronto, já fiz a minha parte dos céus. Ei, amado, essa promessa se cumprirá, que Ele vai te multiplicar extraordinariamente quando eu sair à procura. Não podemos esperar, amado, só as pessoas virem até nós. Temos que ir. Ah, pastor, mas lá lutar com gente é difícil. Eu sei que é. Ou a minha vida toda eu lá lutei com gente. Não foi só quando eu me converti, não. Se tem um bichinho que é difícil, é gente. Mas é tão gratificante quando ele chega pra gente e fala assim: obrigado por não ter desistido de mim. E Deus ele vai fazer de ti uma grande nação. Deus ele vai multiplicar através de ti, amado. Quando você olhar para trás, vai ter uma multidão atrás de ti. Mas para isso, amado, você precisa assumir o papel de filho. Ide. Foi a ordem que Ele deu para os filhos. E os obedientes vão lá.
Deus, amado, Ele quer te abençoar. A primeira foi, Ele fez uma aliança contigo. Essa aliança, amado Deus, Ele fez comigo. Ontem eu fui fazer uma visita e eu falei um pouco do trecho da minha caminhada, antes de eu ir para a caminhada. Tem coisas que dói tanto. A gente se pergunta, Senhor, por que o Senhor deixou a gente fazer essas coisas? Aí nessa hora eu acho que Deus Ele sorri da nossa cara. Quem fez coisas lá no mundo que tem nojo, que se arrepende muito? Só eu. E quando Deus Ele fez essa promessa, vou te limpar, vou te colocar anel, vou te dar vestes novas, vou te colocar sandália, porque eu te chamei. Tu és meu filho, mas eu te chamei do jeito que você está. Agora eu te convoco a ir buscar pessoas como você está. E quando eu recebi essa chamada, eu aceitei o fardo também. Eu aceitei as obrigações dos encargos. Quer continuar a tua caminhada, não? Então cuide de gente. Porque existe uma promessa sobre a tua vida. Pai e mãe de multidão. E eu não ganhei ninguém para Jesus. Não. Pessoas que eu já batizei, pessoas que eu levei ao pastoreio, eu não ganhei ninguém. Já batizei mais de 100 pessoas, mas eu não ganhei ninguém. Sabe, cada pessoa que a gente ganha, quando a gente ama ganhar almas, a gente vai ver a dificuldade, mas vai. A gente sabe que é difícil trazer para a igreja, mas a gente está ali. Eu sei que uma coisa, amado, não espere a recompensa vir assim não. E não deixe ninguém te desanimar. Faça a tua parte. Porque as pessoas, amado, que vão desanimar é as que não fazem. As pessoas que vão dizer para você não fazer, para você não evangelizar, para você não ter trabalho com ninguém, é porque não fazem. A chamada, amado, todo mundo quer ser filho, mas quase ninguém quer fazer a obrigação do filho. Aqui essa promessa, amado, de multiplicação é para quem se disponibiliza. E cadê os disponíveis nessa noite? E amado, seja esse dia, pastor, eu não tenho tempo. Ei, no teu trabalho, na tua casa, aonde você for, é um ambiente perfeito para você ganhar vidas. É um ambiente perfeito. Eu não perco a oportunidade. Se o pneu fura, eu já engancho ali uma pregação ali com o pneu furado. E falo de Jesus para o borracheiro. Aprenda, amado, a valorizar as oportunidades que Deus te dá. Terceiro, dar-te-ei fecundo extraordinariamente. Ei, amado, Deus Ele vai te fazer fecundo. Deus Ele vai te fazer, amado. Quando você, amado, Deus Ele vai te dar uma unção, que quando você começar a falar, quando você começar, amado, a falar de Deus, as pessoas vão se agradar de te ouvir, vão querer mais. As pessoas, amado, ela vai ver, amado, uma semente em ti que pode gerar uma árvore muito grande em seus corações. Então, quando, amado, eu me disponibilizo aí, Deus Ele vai me fazer fecundo, Deus Ele vai fazer uma terra boa para plantio, Deus Ele vai fazer, amado, uma terra boa para que Ele possa plantar em mim a sua palavra e eu possa, amado, despejar essa semente na vida dos corações
palavra dele nunca voltará vazia. Nunca. Pode ser aquela palavra pesada, como pode ser aquela palavra leve, não voltará vazia. Deus, ele vai entregar os corações que é para receber. Então, lá, deixa Deus te usar. Venha quebrado, venha sem saber. Deus, ele só precisa, Deus, ele não chama ninguém capacitado. Pelo contrário, aqueles que diz que são, Deus, ele diz que vai pegar aqueles que não são para confundi-los. Deus, ele pega lá daquele que sabe cantar e desce e coloca um que saiba louvar. Deus, ele pega aquele amado que sabe ler a Bíblia e desce e coloca um que sabe interpretar, mesmo com a leitura baixa. Deus, ele pega, amado, a irmãzinha de cocô, aquela, amado, que nunca viu uma escovinha no cabelo, e exalta e rebaixa aqueles, amado, que dizem que são. Porque a matemática de Deus é essa: para ser dele, você tem que diminuir para que ele cresça. Para ser dele, você tem que perder para que ele possa te entregar. E, amado, Deus, ele quer te fazer fecundo. Quem quer ser terra boa para plantar aí? Quem quer ser terra boa aí, amado, no teu trabalho, na tua casa? Chega pessoas, amado, e você, as pessoas começam a falar contigo, e aquela pessoa, nossa, eu senti Deus na tua vida. Não tem nada melhor para a vida do crente quando a gente escuta de alguém dizer assim: nossa, eu senti uma paz tão grande em conversar contigo. Se você ainda não ouviu isso, amado, quando você ouvir, você vai ver como você vai ter uma vontade tão grande de fazer ainda mais a vontade de Deus, de estar na vontade de Deus, de estar na permissão de Deus. E Deus, ele vai te multiplicar. 4. Farei de ti nação. Aqui no 6 ele vai dizer assim: Partirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nação, e reis procederão de ti. Não tem reino aqui no Brasil, mas quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu tirei o rei, e Deus, ele falou no meu coração: através de ti levantarei pastores. Através de ti levantarei pastores, levantarei diáconos, levantarei líderes de ministérios. Através de ti te farei uma nação. Através de ti farei filhos espirituais. Através de ti, igreja, Deus, ele vai fazer uma nação. Através de ti, igreja, através, amado, do teu esforço para os céus, Deus, ele vai pegar aquele que não é, aquele, amado, que a sociedade aponta pelo dedo e diz não é nada, e Deus, ele vai dizer assim: é sim, pois eu estou na vida dele. Eu exaltarei, eu abato quem eu quero e eu exalto quem eu chamo. É a palavra que fala. É a palavra que fala. Não precisa, amado. Se alguém foi injusto contigo, não se preocupa não. Se foi, amado, da carne, na hora certa Deus, ele vai te exaltar. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Dizem que Deus não faz vergonha a ninguém. Me mostra na Bíblia que ele não faz. Já começa a dizer: para me amar, eu tenho que exaltar. Quem conhece alguém que faz tudo que o filho quer? Eu trabalhei num certo lugar, e nesse lugar a mãe fazia tudo que o menino queria, inclusive se deitava com ele. Até que um dia eu cheguei para assumir o meu plantão, eu vi aquela cena.
foi agonizante. Foi nojento. E minha reação foi esculachar ela. Não tive nem medo de perder meu trabalho. E se eu não quiser, ele vai me bater. É porque quando ele começou a querer fazer isso, a senhora não disse não. Mas ele é especial. Mas ele sabe a autoridade que a senhora é na vida. Uma pessoa sem limites, amado, ela vai fazer o que diz lá em Provérbios: não se apoia, se apoiar no seu alto entendimento. E Deus, ele vai fazer de ti, amado, nações. E nações, amado, limpas, nações abençoadas. Deus, ele vai fazer de ti, amado, pessoas prodígios, pessoas, amado, que vai abençoar a vida de outros. Deus, ele vai cumprir a promessa que ele te prometeu. O nosso pai, amado, aqui na fé, Abraão, ele nos provou que Deus, ele não tarda, ele capricha. Ele vai caprichar. Ló, ele não foi abençoado porque ele estava em Sodoma. Ele achava que lá era um lugar bom. Ele achava, amado, que ali era o que é certo. Ele achava que ali. Só que o céu se fechou para ele. Mas Deus vai fazer de ti como Abraão, hein? Sabe o que, amado? Ele vai ouvir a tua intercessão. Ele vai ouvir o teu clamor. Deus, ele vai ouvir a tua oração. Deus, ele vai ouvir a tua oração pelos teus. Porque Ló estava no ambiente que Deus não queria. Mas o seu tio estava posicionado da forma que Deus se agradava. Vocês sabiam lá que Deus, ele se agrada mais daquela oração por terceiro do que a nossa própria oração para nós mesmos? Quem sabia disso? Sempre é bom que alguém ore por nós. Porque Deus, ele se agrada quando eu me disponho a orar pelo próximo. Por que isso? Porque ele quer de todas as maneiras cumprir essa promessa na tua vida, de te fazer muitos, de te fazer multidão, de te fazer nação. Quinto, farei contigo aliança perpétua. Meu Deus do céu. Qual é o significado de perpétua? Para sempre. O significado de perpétua é para sempre. Deus, ele quer fazer uma aliança para ti, contigo, amado, inquebrável. Depender dele, amado, ele nunca quebrará a aliança que um dia ele propôs para ti. Mas somos nós que, às vezes, amado, queremos sempre dar o nosso jeitinho brasileiro. Mas uma coisa é certa, amado: Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai abençoar a tua vida. Deus, ele vai abençoar a tua família. Deus, ele vai entregar um ministério saudável na tua vida. Deus, ele vai, amado, colocar palavras na tua boca. Porque, amado, eu não consigo, amado, acreditar que aqui só tem ouvintes. Mas eu sei, amado, que tem pessoas preparadas, mas não dispostas a chamada que Deus, ele tem para a nossa vida, para a tua vida, para a tua família. Deus, ele precisa, amado, que nós ficamos o quê? Na posição que ele quer. Na posição que ele quer. Porque a aliança dele, amado, será perpétua. A aliança dele, amado, os teus filhos vão viver essa aliança. No momento que nós, os pais, não vamos estar aqui, mas os nossos filhos vão estar aqui debaixo de uma aliança que Deus, ele fez contigo. Lembra lá de Salmo? Por conta de Davi, muitos foram abençoados e são até hoje. Por conta de Davi.
Sabe por quê, amado? Porque Deus, Ele abençoa, amado, todos que a gente ama. Ei, amado, teus filhos estão debaixo da asa do nosso Deus. Tua família está debaixo da asa do nosso Senhor. Ei, amado, não duvide do poder do nosso Deus. Quando se trata de depender dele, amado, Ele se levanta do trono. Ele diz que a vingança é dele. Só faça a obra, só se coloque à disposição, porque Deus é contigo. Agindo Deus, se Deus é por nós. Eita, dois versículos poderosos. Sexto e penúltimo: dar-te-ei a terra de Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Ei, amado, tem terra prometida para ti. Tem algo que Deus te prometeu, amado. Tem terra, amado, que Ele vai te prometer. E muitas das vezes a terra que Ele te prometeu, quando aqui diz terra, não é a terra, aqui espaço físico, mas é uma promessa que Ele deu para ti, através dos teus filhos, talvez dos teus filhos congregando, talvez dos teus filhos pastoreando, trabalhando na igreja, servindo a Deus. Um carro, uma moto, não sei, uma saúde. Tem terra, tem Canaã para você e tua família. Graças à aliança que Ele fez comigo e contigo. Ainda bem que foi Ele que fez, Juliana. Porque se foi nós, amado, quer que eu te prove como a gente se esquece da aliança? Às vezes a gente desanima de vir para a igreja. A gente julga Pedro, porque negou Jesus. E nós negamos Jesus. Quando nós aceitamos o desânimo, eu não vou hoje, eu estou com vontade, não vou. Eu estou negando a Jesus. Estou sendo Pedro dessa geração. Quando eu escolho ir para lá, fazer com minha vontade, Deus, Ele está dizendo uma coisa aqui nesse momento, amado. Escolha Ele, porque as outras coisas, amado, Ele vai acrescentar na tua vida. Porque a promessa dessa obra: buscai as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está vendo? Tem promessa para a tua vida. E eu creio que eu vou ver você vivendo na Canaã que Deus te prometeu. Não sei qual é a tua Canaã, mas dependendo da tua intimidade, da tua obediência com Deus, não é só você que vai ver, porque toda essa igreja vai contemplar tua alegria. Porque, amado, quer ver que alguém te ama, é como se alegra com as tuas conquistas. E eu vou estar aqui, ó, na primeira fila, para quando você declarar: pastor, minha Canaã recebeu. Vale a pena viver esse Deus, vale a pena estar na vontade desse Deus. Teve um tempo que eu precisei ir para um propósito muito forte. Fui para o monte, 6 horas da noite, e saí do monte 6 horas da manhã. Pelo meu ministério e pelo meu filho mais velho. Nesse dia choveu, pareceu uma coisa. Só que Deus preparou uma mesinha ali para me colocar o violão debaixo. Estava eu e 2 pastores.
Inclusive, não foi eu que me autoconvidei. O convite veio da parte deles. Pastor, vamos para o monte. Vamos passar a noite no monte. E Deus nos incomodou de vir convidar. Porque Ele disse que o Senhor está passando por algo que Ele quer conversar com o Senhor hoje. Eu amei. Deus testificou no meu coração. E eu não achei pouco, eu achei pouco, ainda pelei minha cabeça. E eu comecei a falar: Senhor, você tem duas coisas que é promessa na minha vida: o meu ministério e o meu filho. Quero segurar ele nos braços. Quero estar pregando e ver ele subindo no altar. E essa é uma das canaãs que Deus me prometeu. A minha pergunta é: e se eu tivesse soltado o cajado? E se eu tivesse largado a capa que Ele colocou sobre a minha vida? Porque lá atrás um dia Ele jogou a capa e eu segurei. Porque eu sei que através da minha vida, amado, muitas vidas serão alcançadas. Através da tua vida, muitas vidas serão alcançadas. Porque Deus está na tua vida. Se Deus te chamou, você não está só. Se Deus te chamou, amado, onde você for, Deus é contigo. Amado, você está trabalhando. E quando você dá uma boa tarde para alguém com o coração endurecido, você sente o coração daquela pessoa se desmanchando, e é Deus na tua vida. Você só precisa, amado, ter coragem. Você só precisa, amado, ter disponibilidade. Você só precisa ter ousadia. Paulo, ele já nos garante que Deus não nos deu espírito de covardia. Aqui não tem nenhum covarde. Olha para quem dá do teu lado e fala assim: irmão, tu não é covarde não, cara. Paulo diz, amado, que Deus nos deu um espírito de ousadia. Tu é ousado, meu irmão. Quando o diabo vem te amedrontar, chega para ele e fala assim: qual foi, meu irmão? O que tu está nessa? Cai para dentro. Duas coisas vão acontecer: ou você ficar com medo do diabo, ou o diabo ficar com medo e com raiva de ti. Uma vez eu perguntei em um culto: quem quer que o diabo tenha raiva de ti? Ah, irmã, Deus é mais, está repreendido. Tem pessoas que têm medo do diabo ficar com raiva, porque sabe que vai ter levante, porque sabe mais que o diabo ele tem raiva de quem causa raiva nele. Se nada de errado acontece na tua vida, mano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Significa que não está causando medo algum no inferno. E aí? O que é melhor para nós? O diabo ficar com medo de nós, da gente, ou nós ficar com medo dele? Quando o diabo chegar para te amedrontar, seja como tiririca. Qual é? Qual foi? Por que tu está nessa? O diabo vai dar prejuízo. Só que o lugar mais alto que ele pode estar é debaixo dos teus pés. Não duvide disso. Dê uma salva de palmas bem forte para ele. E por último, serei o teu Deus. Meu Deus, que promessa! Aqui é para os filhos, tá? O primeiro foi: farei uma aliança entre mim e ti. Te chamei, te multiplicarei. Te multiplicarei, eu vou te fazer fecundo. Se eu te fiz fecundo, te farei uma nação. Se te fiz uma nação, farei uma aliança perpétua contigo. Se fiz uma aliança perpétua contigo, te darei a terra prometida, a tua Canaã. Sabe por que tudo isso? Último, porque eu serei o teu Deus. Está vendo aí, amado? Se a gente olhar para o outro lado,
Que Abraão, faz a minha vontade que eu serei teu Deus. Deus, ele praticamente, amado, ele... Não vou falar essa palavra que Deus não faz isso. Mas se a gente olhar, amado, é como se ele tivesse se humilhado ali, mas não foi. Mas que, ó, serei teu Deus. Você só precisa se disponibilizar. Que eu serei teu Deus. A igreja dessa vez Deus está dizendo: eu quero ser teu Deus. Eu serei teu Deus. Eu farei tudo isso. Mas o último que eu quero fazer nesses 7 é o mais principal, é o mais importante. Eu serei o teu Deus. Porque eu sendo o teu Deus, 1000 cairão ao teu lado, Deus é à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu sendo teu Deus, eu te chamo. Não desanima, seja forte e corajoso, porque eu sou Deus contigo. Eu sendo teu Deus, antes mesmo de estar no ventre da tua mãe, eu te chamei, te separei, te entreguei como profeta às nações. Ei, amado, Deus sendo teu Deus, tudo você pode, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece e naquele que nos dá poder. E esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, o El Shaddai, Adonai. Ei, amado, Deus, ele é contigo, Deus é poderoso. Temos que entender isso, amado, que Deus, ele quer ser o nosso Deus. Eu passei 12 anos vivendo do meu jeito. Atrasei a minha vida. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava sem Deus na minha vida, quando Ele não era o meu Deus, eu era somente uma criatura. Porque uma pessoa que não tem Deus, amado, não é filho, é criatura. Deus, ele criou todos, mas para ser filho tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador. E a Bíblia ainda vai mais longe. Para fazer parte comigo tem que ir às águas. Quando eu estava lá fora, era uma vida tão boa, tão leve. Com Ele, amado, é cada pancada. Mas quando eu vou cair, vai para onde, irmão? Estou contigo. Seja o João teimoso. Quando o diabo diz que você está cansado, fala assim: não, que Deus é comigo, Deus é minha força. Brigue por você. Como a forma melhor de alguém brigar por si mesmo, sabe como é? Cuidando de todos. Pense nisso. Fica de pé no teu lugar. Bota aí aquela office. Eu era office. Deus, ele foi uma palavra profética hoje. Deus, ele quer os filhos. Hoje eu falei de Abraão, a promessa. Por onde tudo começou, fecha teus olhos. A tua história começou por Abraão. A tua história começou pelo pai da fé. Aquele que ouviu a chamada de sai do meio da tua parentela e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. Para aquele que estava dentro da sua tenda, já com uma certa idade, e Deus, ele mandou: olha para o céu. Quantas estrelas se puder contar?
E conta se puder contar. Então essa música é a música mais nova da gente. Isso é Bíblia, mano. Eu escrevi letras. Tem Isso é Bíblia. do detalhe. E é uma declaração sobre elas, mas Isso é Bíblia. todos não. Porque ela fala como Jesus Deus, ele te adotou. só nos encontra nas trevas, nos encontra no pecado, mas sempre. Eu queria que você Mas ele não apenas nos salva. O evangelho não é se desmanchasse nesse momento na presença da dele. mesa dele e ele nos coloca numa família. Então, quando nós Eu queria que você, amado, como filhos, nós recebemos começasse a falar para Deus, Senhor. uma família inteira. São sobre nós hoje, eu acredito com todo o meu coração que eu estou aqui. vai ser a nação maior de adoção. Começa a lembrar, amado, quem era você, Senhor. Vai ser uma grande nação. Começa a lembrar das promessas que ele já cumpriu na tua vida. E aquelas promessas que ele vai cumprir, que ele ficou de cumprir. Promessas dos teus filhos, porque a promessa, amado, é até a tua quarta geração, até 1000 gerações, ele é teu Deus. O amor perfeito É, amado, ele é o amor perfeito. Não há outro Deus como ele. Aleluia. Deus, ele não precisa provar que é Deus na nossa vida, Pai. Somos nós que precisamos provar que somos filhos. Somos nós que precisamos provar que a oportunidade é hoje. O tempo é agora. Aleluia. Rei, Espírito, canta o Espírito, canta. Pelo Espírito, Deus, ele quer te preencher. Deus, ele quer tirar a boca ousada, amado. Deus, ele quer tirar, amado, toda a fadiga. Deus, ele quer tirar todo o impedimento. Deus, ele está te dando agora saúde. Deus, ele está te dando cura. Deus, ele está te dando, amado, gravidez. Deus, ele está te dando, amado, te mostrando o caminho necessário. Aleluia. Começa a se falar para Deus, Senhor, eu estou aqui para ser cheio. Começa a falar para Ele, Pai, eu estou aqui para ser usado por Ti. Começa a falar, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor possa me usar. Fala para Ele, Pai, me usa nisso, me usa naquilo, me usa, Pai, para salvar pessoas, me usa para libertar pessoas, me usa para te dar, para trazer dificuldade. Começa, amado, mostrar para Deus a tua disponibilidade, porque Deus, você vai quebrar
é porque o Senhor é o meu Deus. E se o Senhor é meu Deus, até a quarta geração está blindado. E o Senhor é comigo até a 10ª geração da minha vida. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia!